E aí, galerinha, beleza? Que tá falando que é o Lucas Sevestre, cara, no vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui do Roblox Survival Luck, cara, sim. É um survival com várias ilhas aqui. Eu tô jogando online com vários jogadores. Deixa eu ver quantos jogadores são agora. Nossa, é pouco. Então, galera, Survival Luck, esses Lucky Blocks aqui que a gente vai estar ativando com níveis. Que é esse número aqui. Eu tô no 23 agora e eu quero ir pro 30. Eu tenho que matar jogadores. E agora... E galera, pra vocês baixarem esse jogo, é só você ir no Google Play Store do seu celular, escrever Roblox e aí vai estar lá, galera. É grátis, o verdadeiro, tá, galera? E agora vamos pra batalha. Ah, e lembrando, galera, que se eu morrer, eu perco meus itens. E a minha internet não tá muito boa aqui, não. Então, olha, não tá muito boa também. Ai, galera, lembrando que eu vou fazer um vídeo novo, galera. Esse vídeo sim vai ser top, galera. Vai ser muito top. Aí, ó, tá bugando. Tá bugado. Tem nesse também, nossa, tá uma maravilha. E galera, nesse survival vou utilizar vários mods do Roblox, incluindo os mais apelões do jogo, né, galera? Vocês vão gostar, olha, é uma ilha com escudo, cara. Ou eu vou te mostrar o que acontece quando eu toco no escudo, ó. Aí, ó, tá bugado. Tá bugado. Ó o carinha ali. Aí eu falei, ó. Se a gente encostar naquele escudo, galera, a gente se teleporta. É o meu irmão, eu vou dar aqui um corte. Eu já vou. Pronto, galera. Também não dá pra roubar os Lucky Blocks, galera. E... Ó que legal. Como tá meu bonequinho. Ó. Bem bonitinho, né? Tem um carinha ali. Não dá pra gente roubar o Lucky Block, como eu te disse. Se a gente encostar nesse escudo, a gente é teleportado pra lá, onde tem aquelas árvores. Vou tentar matar o carinha aqui. Eu vou dar aqui outro corte, galera. Já foi. Vou dar um corte, já volto. Pronto, galera, eu voltei. É, aquela batalha tá um pouquinho bugada. Agora eu voltei. Ali o filho da mãe. Tenta matar ele. Droga, ele voltou pra ilha dele. Eu também vou voltar pra minha, galera. É aquele ali, ó. E galera, se vocês querem continuar com esse survival aqui, Luck, né? E se querem que eu traga um amiguinho, né? Ou quer que eu faça um desafio, galera? Pede aí nos comentários. Que é que eu faço, galera, no Roblox. Eu vou aqui, pegar aqui, duas Lucky Block. Me desejam sorte, galera. Um, dois, três, zá. Aí, ó, tá bugando. Aí, abriu. Uma espada forte, enfeitiçada. E uma shuriken. Eita, mas pera, essa shuriken aqui não é normal não, galera. Essa shuriken aqui é gigante, olha. Nossa. Eu quero estar no nível 30 para desativar essa Lux aqui, ó. Você viu que elas estão com cadeado e eu vou desativar, galera. Mas eu não vou garantir nada que pode ser nesse vídeo ou no outro vídeo, tá? E galera, se quer que eu traga mais aquele joguinho lá da Gwen, que é de celular, eu vou mostrar pra vocês como zerar um vídeo, galera. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo anterior. E já volto. Assustador, galera. E dessa vez eu tô trazendo a Gwen. Sério, essa merda não é assustador. A casa é um pouquinho mal feita, né? Mas que
Eu tô vendo meu vídeo, galera. Aqui, ó. Eu vou dar aqui uma pausa, galera. Ó, e os caras aqui, ó, comentaram. Pera aí. Não, não, não. Não é nesse vídeo, não. Esse daqui eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá? Eu vou dar um corte aqui pra voltar pro jogo e já volto. Ai, galera, esqueci de mostrar esse vídeo aqui do Fortnite que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Espera esse vidinho aqui que eu gravei carregar. Pronto. Ó, o cara aqui falou: top link, gostei. Muito sucesso. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Galera, esse daqui foi meu primeiro inscrito, cara. Eu ainda tenho 3 inscritos. Eu vou voltar pro meu jogo e vou dar um corte aqui rápido, só volto. Eu tive um problema. Quando eu saí do jogo do Roblox, deu um bug, então eu vou ter que recuperar tudo. Esse daqui vai demorar pra carregar. Eu vou dar outro corte, galera, rapidinho. Eu já volto. Fui! Bem, galera, eu dei um corte aqui. E, galera, lembrando que você é meu inscrito, é o meu inscrito, galera. Fala em qual jogo vocês querem que eu coloque aqui com o meu celular pra eu gravar. Pode ser qualquer jogo, galera, mas tem que ser um jogo legalzinho, tá, galera? Um jogo que vocês acham que vale a pena. Aí, ó, já tá dando bug aqui, ó, que droga. Galera, não tenho culpa, porque tá dando bug. É porque minha internet tá meio lenta, galera. Mas quando minha mãe receber, a gente vai comprar uma internet boa. É, merda, caí. Oh, droga. Estão vendo isso, galera? Nossa. Aí, beleza. Um cara aqui, um novo amigo. Ai, galera, eu vou dar aqui outro corte e já volto. Fui. Bem, galera, deu aqui um corte, consegui pegar o Lucky Block. Eu vou pegar outro ali. Peguei. Ó, vou abrir aqui. Boa, veio uma árvore. Eu peguei aqui de um planeta. Vou tentar matar um jogador aqui, galera. Ó, com uma espada bonita. É, pra que essas bolas aqui? Vou tentar matar aquele cara, galera. Ah não, ali é a ilha dele, galera. Nossa. Ele não vai sair. Não vai sair. Eu falei que ele não ia sair. Olha, galera, tá crashando, olha, tá bugando. Eu acho que eu matei o cara, galera. Outro aqui. Vou dar aqui um corte que eu já volto. Bem, galera, eu voltei. Você vê que o cara sumiu ali, né? Como eu disse, minha internet não tá muito boa. E, galera, se você é de baú ou de brotas, galera, estiver me assistindo, pede no comentário qual arma você querem que eu mostre pra vocês no Roblox, que vocês acham que é a mais apelona. Eu não sei se vocês já jogaram Roblox no celular, né? Ou devem estar jogando, mas eu vou mostrar pra vocês as melhores armas apelonas. Eu vou dar aqui um corte da volta. Fui. Bem, galera, eu acho que eu vou trazer outro episódio de Survival Roblox
no outro vídeo. Então, galera, se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal e ative as notificações. Então, galera, até mais. Fui!